Suporte o processo e então viva o propósito. Vocês já ouviram essa frase alguma vez na vida? Com certeza, né? Oi, gente, a paz do Senhor. O vídeo de hoje é para falar sobre processo. Isso porque todo mundo passa pelo processo, então precisamos falar sobre ele. Eu tinha gravado esse vídeo para vocês já faz algumas semanas, só que quando eu fui assistir eu não gostei, então eu resolvi regravar. E assim vocês já observaram que tudo que diz respeito a Deus, tudo que envolve Deus, envolve um processo. Sim, nunca é assim do nada, de repente. Tudo envolve processo. E faz algum tempo que eu estava conversando sobre isso com uma pessoa e ela disse exatamente isso. Tudo que é de Deus, Márcia, tudo que tem Deus pelo meio, envolve processo. Nem adianta você estar dentro de um processo. As suas situações, as circunstâncias da sua vida, as áreas que você quer, que você almeja de algum modo conquistar, avançar, estão dentro de um processo. E eu disse, nossa, isso é verdade. Todo mundo está dentro de um processo. E quando a gente pega e vai ler a palavra e meditar, nós percebemos isso nítido. Um exemplo claro disso, eu já até ministrei sobre isso aqui, foi a mulher do fluxo de sangue. Ela teve a cura dela. A cura dela aconteceu ali instantaneamente. Só que ela já estava dentro de um processo. Ela passou por situações, ela passou por dificuldades. Ela teve ali desafios no meio do caminho, não foi algo que de repente, não, ela estava ali em um processo. Ela gastou dinheiro, ela recorreu a vários médicos, ela utilizou todos os artifícios, todos os recursos que ela poderia para ter a cura dela, para conseguir a cura. Só que não funcionou. Então Deus entrou com um milagre ali. E com certeza, se eu te perguntar aqui, em relação a alguma área da sua vida que você teve êxito, que você teve sucesso, que começou a dar certo, você vai me dizer que você passou por um processo antes, porque é necessário passar pelo processo. E o processo é muito importante, porque é ali que a gente é forjado, é ali que a gente é preparado. E às vezes nós não percebemos, nós não nos damos conta de que estamos dentro de um processo. Às vezes a gente não entende o propósito do processo, não para pensar acerca do propósito. A gente quer viver logo a próxima etapa, a gente quer vencer, mas o processo é importante antes de você vencer, porque você precisa ter uma história. Tem até uma frase que diz assim, gerar um testemunho dói. E sim, é exatamente assim que acontece. Dói, mas é necessário para que você tenha algo para contar ali depois que você conseguir, depois que você vencer. Então Deus permite assim que a gente passe por coisas para alcançar outras pessoas. Então nós temos que parar para pensar mais acerca do processo e entender que ali há um propósito. E eu tenho falado para vocês aqui, né? Eu comecei a gravar vídeos em 2021, são 3 anos. As coisas começaram a acontecer esse ano, as pessoas começaram a chegar esse ano. Na verdade foi ali no final do ano passado, mais precisamente no início desse ano foi que começou a crescer. Eu iniciei esse ano aqui com uns 500 inscritos no canal, 1000 inscritos. Eu não lembro, mas foi algo mais ou menos assim, porque começou ali em janeiro, começaram a chegar pessoas. Eu iniciei o ano, acredito que com 600 inscritos. Eu passei por um processo, foram 3 anos ali gravando vídeo, editando, postando, e dá bastante trabalho. Para quem não sabe fazer essas coisas, é bastante trabalhoso, são horas e horas para você conseguir editar. Tem vídeos que eu passo 3 dias editando. E eu passei por um processo, e quando eu fui orar, né, Deus falou assim para mim, desde o primeiro dia que tu começou, eu vi. Eu estava te preparando, mas agora eu começo a soprar, porque agora você está pronta. Mas eu precisei passar por tantas coisas, tantas situações, depressão, ansiedade, humilhações, provações, portas fechadas. Eu já até contei para vocês aqui um pouco do meu testemunho. Então vocês sabem que eu passei por várias etapas. E ali durante as etapas eu fui entendendo já que eu precisava passar, que era necessário. Porque eu precisaria ter o que contar. Tem coisas assim que eu comecei a fazer, projetos que eu comecei a executar em 2017. Por exemplo, o álbum que eu vou gravar agora, eu estou compondo as músicas desde 2017. Então são 7 anos compondo as músicas para um álbum.
E Deus falava para mim, se prepare, porque vai chegar o tempo que você vai tirar os projetos do papel. E eu preciso que você esteja pronta. E às vezes a gente usa o processo para ficar murmurando, reclamando. A gente não consegue enxergar que aquilo ali, aquele tempo ali é um tempo de preparação. E eu aproveitei meu tempo de preparação. Eu aproveitei ali, enquanto eu estava ali no anonimato, eu aproveitei para me preparar. E eu compus o álbum. E Deus falava, prepare as músicas, porque vai chegar o dia de você gravar e eu preciso que você esteja pronta. Então o que eu fiz? Não perdi tempo. Fui preparando, fui compondo, eu compus várias músicas. Na verdade, eu estou falando de um álbum, mas eu tenho outras músicas já autorais, tenho bastante música. Então vocês vão ouvir músicas minhas aí, uma atrás da outra. Se preparem que quando começar a lançar eu não vou parar mais. E, gente, eu estou gravando 4h40 da manhã e já tem essa movimentação aqui, acreditem. Eu aproveitei aquele tempo, só que tem pessoas que desperdiçam aquele tempo. O tempo de preparo, o processo, não é para você desperdiçar, é para você se preparar para viver depois o propósito. Só que tu precisa estar pronto. Tu precisa perguntar a Deus o que é que o Senhor quer que eu faça durante esse tempo. Eu não quero desperdiçar o processo, eu não quero desperdiçar o meu tempo de preparação. Eu não quero que esse tempo aqui seja um tempo inútil. Eu quero aproveitar esse tempo, eu quero que esse tempo seja um tempo assim, proveitoso e útil. Então, se você está nesse tempo e você não conseguiu ainda parar para refletir sobre isso, eu quero dizer para você que é o tempo agora de você perguntar para Deus. Porque Ele te colocou aí e o que é que Deus quer que você faça. Porque até para você sair do processo ali, para viver aquilo que Deus tem para você, você precisa executar durante esse tempo exatamente o que Ele quer. Porque a depender de como você vai se comportar durante o processo, isso pode adiantar a sua bênção ou pode atrasar a sua bênção. Tiveram muitas áreas em minha vida que eu adiantei, que Deus me tirou ali logo, porque eu agi da forma correta. Mas tiveram algumas áreas que eu atrasei. Por quê? Pela falta de sabedoria, porque eu não aproveitei ali, eu não fiz o que Deus queria que eu fizesse naquele tempo. Então eu atrasei as bênçãos de Deus, aquilo que era para eu ter recebido já há muito tempo, atrasou e a culpa foi minha. Então, eu estou falando isso aqui para você, por quê? Para que você não passe por isso, para que você não tenha esse tempo desperdiçado, para que seja um tempo bom, um tempo de crescimento. E a gente quer viver coisas grandes, só que a gente não quer passar pelas aflições, pelas dores que são necessárias a gente passar para viver coisas grandes. Quando você pega a Bíblia e você vai meditar na história de pessoas que viveram coisas grandes da parte de Deus, o próprio Jesus é um exemplo disso. O ministério de Jesus foi lindo, foi grandioso, foi espetacular. Podemos falar também do apóstolo Paulo. O ministério foi lindo, promissor, grandioso, espetacular. Só que ele passou pelas dores, ele passou pelas aflições, ele passou por um processo, eles passaram por processos dolorosos que muitas vezes afetou a carne deles. Eles sentiram até no físico. Isso fez parte do processo. Tudo isso para que depois eles tivessem resultados. E mesmo assim, vivendo ali o propósito, vivendo o tempo de romper, o tempo de crescimento, o tempo de exaltação, eles também sofreram. Então, essa é a vida. Nós sempre estaremos dentro de processo de várias coisas. Eu passei por um processo lá atrás, hoje eu saí daquele processo, estou dentro de outro processo, e aí depois eu vou entrar dentro de outro processo, porque é assim, nós sempre estaremos dentro de processos. Por exemplo, uma pessoa está conhecendo alguém, ela está conhecendo ali a pessoa que ela quer se relacionar. É um processo de conhecer. Depois a pessoa vai para o processo do namoro. Depois o processo do noivado. Depois do casamento. Dentro do casamento tem outro processo. Aí tem filho, é outro processo. Então assim, você sempre vai estar dentro de processos. Nós precisamos aprender a lidar com os processos e extrair algo de bom dentro deles. É isso que Deus tem me feito analisar. E Ele sempre fala para mim, aproveite as etapas, não fique querendo pular etapas. Aproveite o hoje.
Eu estou fazendo tu viver isso hoje. Então, outra coisa que eu percebo é que as pessoas ficam sempre focadas no amanhã. Quando eu vou conversar assim com alguém acerca de alguma coisa, as pessoas falam: amanhã tu vai ter isso, amanhã vai acontecer isso, Deus vai fazer isso lá na frente. E eu estou falando sobre o hoje. E eu sempre costumo dar essa resposta: olha, eu estou te falando sobre o hoje. Olha o que Deus tem feito hoje. Eu estou focada no hoje. Eu tenho visto que Deus tem feito algo novo no dia de hoje. Eu estou vivenciando algo novo de Deus no dia de hoje. E às vezes nós ficamos tão focados no amanhã, no que vai vir depois, no que vai acontecer no próximo dia, na próxima semana, no próximo mês ou no próximo ano, que a gente não aproveita aquele tempo ali, o hoje, o agora. Então eu tinha muito essa mania. Por exemplo, eu ia na casa de alguém, né, de alguma amiga, que eu já não tenho mais esse hábito. Mas quando eu ia na casa de alguma amiga, assim, aí eu ficava lá, aí eu ficava pensando no depois. Aí depois eu vou ter que sair daqui, aí eu vou ter que viver isso aqui de novo. E eu não aproveitava aquele tempo ali. Então hoje, quando eu sento para conversar com alguém, quando eu tenho tempo assim com alguma pessoa para sentar, para conversar, para falar, seja lá sobre o que for, eu aproveito aquele momento ali, eu esqueço de tudo, eu não pego no celular, eu dou atenção para a pessoa, fico ouvindo o que ela tem a me dizer, porque eu aproveito aquele momento ali. Isso é algo que a gente tem que trabalhar dentro de nós, porque parece que o mundo já nos incentiva a sermos assim, acelerados, a olhar sempre para o que vai vir depois, a ficar ansioso pelo que vai acontecer amanhã, pelo que vai acontecer daqui a alguns dias, e nós não paramos para aproveitar o hoje. Então, hoje, Deus tem algo para você no dia de hoje. O que é que Deus tem para você no dia de hoje? Procura observar o que é que Deus tem feito no dia de hoje e qual proveito você pode tirar do dia de hoje. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Foca no hoje. Foca no que Deus está fazendo hoje. Então, se você está dentro de um processo, tenta observar o que é que você pode aprender, quais lições você pode tirar de dentro desse processo. Eu até vou te dar uma dica. Pega um papel. Eu faço muito isso quando eu quero memorizar algo. Quando eu quero fixar algo em minha mente, eu fico repetindo aquilo várias vezes. Eu fico pensando naquilo, eu pego um papel e anoto e colo ali para eu ficar lembrando, coloco em cima da minha mesa, coloco no quarto, anoto e espalho pela casa. Por quê? Para eu lembrar daquilo que eu tenho que fazer. Então, anota, pega um caderno, algo, anota e coloca em um lugar que você possa ver, lembrar de manhã cedo. Você escreve assim: Deus tem feito algo novo no dia de hoje. Deus tem algo para mim no dia de hoje, então eu vou focar naquilo que Ele tem hoje. O que vai acontecer amanhã não me interessa, não é da minha conta, porque eu sei que assim como Deus estava no meu ontem, assim como Deus está no meu hoje, Ele também estará em meu amanhã. E independente do que aconteça, eu sei, eu tenho a convicção plena de que Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da minha vida. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida para Deus, você precisa entender que você vai passar por processos. Mas o bom é que você não estará sozinho dentro do processo, porque Ele estará com você, te sustentando e te fortalecendo durante o processo. Essa é a parte dele, é te sustentar, é te capacitar. Agora, faça a sua parte e procure entender o que é que Ele tem para te ensinar no meio do processo, para que você possa, então, depois do processo, viver aquilo que Deus tem para você, o propósito. E se você não passar pelo processo, você não vai chegar lá na frente, porque tudo que envolve Deus, tudo que diz respeito a Deus, fala de etapas, fala de processos. Ele trabalha assim, é por etapas. Não vai ser da noite para o dia que as coisas vão acontecer, que as coisas vão dar certo. Não. Tudo vai começar por meio de um processo. Então aplique essa palavra em seu coração. Espero muito que você tenha sido edificado. Se inscreve aqui no canal, compartilha com mais alguém. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.